Dando. Ah, obrigada por todo mundo que está assistindo a gente. Achei muita gente na live ouvindo Então, a gente. O Renato estava falando, a gente encerrou essa primeira parte falando sobre a Ana Bolena, só para concluir, né? foi- Ela também não é, tinha uma imagem muito boa, porque ela era vista como uma megera, porque a população e da Inglaterra ainda idolatrava a a outra Catarina de esposa do Henrique Aragão. VIII, com quem ele se divorciou naquele contexto ali da É, Reforma Protestante. Então, ela era muito mal vista, né? De certa forma, por isso. isso. Então, a Ana ela foi decapitada sob todas aquelas acusações, né? A traição, adultério, incesto. A Elizabeth I, durante o reinado dela, ela tomou uma postura que eu achei até muito sensata de não mexer na memória dos mortos. Ela sabia que ela tinha ali uma reivindicação um pouco fraca ao trono por causa da anulação do casamento de seus pais. Muitos príncipes estrangeiros, quando queriam atacar Elizabeth I, começava pelo nascimento dela. Então ela não fez muito para reabilitar a memória da Ana, não. Isso só vai acontecer, gente, no século XIX, durante o reinado da Rainha Vitória. A Rainha Vitória ordenou que uma reforma fosse feita na Capela de São Pedro, na Torre de Londres, e lá se descobriram, então, os supostos restos mortais da Ana Bolena. E ela, então, providenciou um sepulcro adequado para Ana e lhe devolveu o título de Rainha da Inglaterra que Porque ela Henrique foi VIII tirou. sepultada sem identificação, as joias delas foram, E, foram destruídas. O Henrique VIII fez questão de apagar essa memória dela, né? exatamente. O Henrique VIII ele fez um esforço incomensurável para apagar a memória da Ana, destruir os retratos, documentos. Então, o que sobrou sobre ela hoje é muito pouco, né? Deveria assistir muito mais. Então há muita dúvida sobre a história da Ana Bolena por causa disso. E a ficção se apoderou desses elementos para preencher essas lacunas. E a gente entra no século XX, no contexto do pós-guerra mundial, quando a mulher já estava entrando ali no mercado de trabalho, e ela não queria mais ler histórias de donzelas em torres esperando o príncipe encantado, queria saber de história de mulheres inspiradoras. Então a Ana do romance que surge depois do contexto das guerras é essa Ana Bolena de opiniões fortes, é essa Ana Bolena de patrona da reforma, é essa Ana Bolena de comportamento, né, de destaque, de liderança. E E você então falou a uma coisa figura da muito Ana, ela interessante da cansa. Rainha Vitória, Sim, né? Que ajudou a sim, resgatar essa memória da Ana e das outras esposas do Henrique VIII também, né? E é interessante que a Rainha Vitória também foi um símbolo, né? é, Ela governou durante vários anos a Inglaterra, numa época de muita prosperidade, né? E ela se opunha a algumas coisas que estavam acontecendo na Europa na época, por exemplo, o movimento sufragista, né? Mas ao mesmo isso. tempo era usada como imagem no movimento Como, sufragista. como, como símbolo, então, o movimento sufragista, nas últimas décadas do século XIX, ele pegou essas figuras das soberanas, né, como a Elizabeth I, a Catarina da Rússia, né, como símbolos, né, para mostrar que mulher e política não eram polos opostos. E a Rainha Vitória, apesar de ser o símbolo, né, do imperialismo, símbolo do Império Britânico, ela era contra esses movimentos de emancipação feminina, porque ela achava que era natural o homem dar proteção à mulher. Então ela via com horror algumas universidades abrindo vaga para médicas, para advogadas. Ela só tolerava mulheres enfermeiras, né? Porque a gente parte daquele princípio do cuidado, né? A mulher cuida. E ela tinha uma amizade com Florence Nightingale, que foi a enfermeira que trabalhou na Guerra da Crimeia e que acabou é, reformulando, chamando a atenção para os cuidados de enfermagem aos feridos, né? Mudou a história da enfermagem, a Florence Nightingale. Então, a Vitória entendia o papel da mulher como uma cuidadora, não como uma liderança. Só que o movimento sufragista vinha, né, na sua É um rainha paradoxo, né? Afinal de um contas, ela era símbolo, é um uma imensa paradoxo liderança. muito grande. E a Rainha Vitória, ela não era nem um pouco submissa. Então, depois da morte do príncipe Albert,
quando ela assumiu de fato as funções de monarca, né, porque ela dividia tudo com o marido, ela exigia de todos os primeiros ministros relatos detalhados, mas de todas as pastas mesmo, né, do Ministério da Guerra, do Ministério da Economia, das Relações Exteriores, e tem uma fala que eu acho maravilhosa do primeiro-ministro dela, Lord Gladstone, que ela odiava. O Gladstone odiava ter que ir no Palácio de Buckingham toda semana para se encontrar com a rainha, porque a Vitória batia de frente com ele sempre. E numa dessas sessões de conversa, ele saiu falando: a rainha por si só é capaz de matar qualquer homem. Quando o chanceler Bismarck estava causando problema para a filha da Vitória, que vivia na Alemanha, a princesa Vicky, Vitória foi até lá conversar com Bismarck. Ficou uma hora conversando com o Otto von Bismarck e depois da conversa ele disse assim: que mulher, com essa daí dá para negociar. Então tinha muita gente que conviveu com Vitória, muitos políticos que falavam que ela sim sabia os anseios do povo, então ela era principalmente uma conselheira. Muitos primeiros ministros ouviam o que Vitória tinha para dizer, porque as opiniões dela sempre coincidiam com os anseios da população. Ela não era uma rainha que era vista sempre posando com aqueles trajes que exaltassem, né, o seu poder, sempre cercada de coroas, de cetros, nada, ela era uma rainha de luto, com chale, com chapéu na cabeça, é tanto que alguns autores se referem a ela como a rainha burguesa, né? Mas ao se vestir dessa forma, ela procurava buscar a maior identificação, né, com os próprios súditos ingleses. E até mesmo insistiu que seus netos se casassem com ingleses de nascimento em vez de príncipes e princesas de outros reinos. E só para. Tem uma galera fazendo pergunta aí. Agradeço. Ótimas perguntas, ótimas colocações. No final, a gente vai abrir para falar, responder algumas perguntas, tá? E, bom, eu queria, saindo um pouco dessa história eurocentrada, que a gente sabe Sim. que perdura até hoje, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as lideranças negras, né? As mulheres pretas. E porque a gente tem a mulher negra, ela sofre muito com o estereótipo da sensualidade. Muito. Isso Isso. acaba. A gente tem um exemplo muito grande nisso com Chica da Silva. Chica da Silva, né, sempre é retratada de uma forma extremamente sexualizada na novela, no romance, né, o relacionamento dela com o tratador de diamantes é sempre explorado por roteiristas de uma forma a mostrar, ou então até incentivar essa representação da mulher negra como, até como, que palavra eu posso usar? Promíscua, né? Como uma mulher lasciva mesmo, né? Só que a Chica da Silva, gente, se vocês forem observar na história dela, ela teve um papel importantíssimo ali na região do Arraial do Tijuco, hoje Diamantina, construiu uma igreja, se eu não me engano, para escravos, não foi? Teve obras ali de filantropia, então ela se tornou uma senhora de destaque, foi uma mulher negra que Foi se uma grande. tornou uma grande administradora, foi uma mulher negra que se tornou uma pessoa de destaque, uma figura de destaque dentro do contexto do Brasil colonial. Na Guerra de Independência do Brasil, se eu posso dizer que houve uma Guerra de Independência, pelo menos aqui na Bahia houve, a gente tem a figura de Maria Quitéria, mas a gente tem também a figura de Maria Filipa, da ilha de Taparica, que quase poucas pessoas conhecem. Maria Filipa, que era marisqueira, é, ajudou, Maria Filipe era escrava, marisqueira, ela lutou contra soldados portugueses aqui em 1923, é considerada uma das heroínas da independência da Bahia. 800. Oh, 1823, perdão. 1823, perdão. E no contexto da África, a gente tem algumas rainhas poderosíssimas. No Egito, a gente cita primeiro o Egito, né? Porque tem muita gente, quando fala de Egito, se esquece de que Egito é na África, né? Egito, Quando não Egito são é na África, sexualizadas, elas são embranquecidas, como no caso da Cleópatra. da Cleópatra. Então a gente tem no Egito, a gente tem a rainha Hatshepsut, a faraó, que acho que, se eu não me engano, foi a primeira mulher faraó do Egito. A Hatshepsut, ela tem uma história bem parecida com a Catarina II da Rússia, porque ela era madrasta ou mãe do futuro faraó. E, no entanto, em vez de passar o governo para o filho, para o herdeiro, após a morte do marido, não, ela governou no lugar do herdeiro.
E assim que ela morreu, o sucessor dela fez de tudo para apagar a Hatshepsut da história do Egito. Outra liderança, ainda no contexto do Egito, a gente tem a rainha Nefertiti, que tem até aquele busto muito famoso dela, né, que está no Museu de Berlim. A rainha Nefertiti, ela, assim como o marido dela, o faraó Akhenaton, ela foi também uma das promotoras da reforma religiosa que aconteceu no Egito, ali, se eu não me engano, no ano 1300, naquele século ali, 1300, 1200 antes de Cristo. E principalmente no Egito, eu vou citar para vocês a figura de Cleópatra, né? Cleópatra que ninguém sabe como de fato ela se parecia, porque não há nenhum registro contemporâneo da aparência de Cleópatra, né? A gente não sabe qual era a cor da pele dela. Nós temos alguns bustos em mármore, supostamente de Cleópatras, porque não tem confirmação. O mais famoso deles está em Berlim também. Mostra uma mulher de nariz pronunciado, usando uma tiara que era o símbolo régio dos Ptolomeu, que foi a última dinastia de faraós do Egito. Cleópatra, ela era uma mulher inteligentíssima, pessoal. Ela falava vários idiomas, era versada na arte da conversação, em literatura grega, lia muito Homero, ela sabia também música, então era uma companhia agradável para várias pessoas. E ela conquistou dois dos homens mais poderosos do seu tempo, não pela beleza, mas sim pela inteligência. Como a Cleópatra, ela acabou sendo representado nesse mundo pós-colonial, com o rosto de Elizabeth Taylor, uma mulher branca, de olhos azuis, um perfil ali caucasiano. Sendo que, muito possivelmente, Cleópatra, se não tinha um perfil mediterrâneo, ela era negra. E por que eu estou falando isso? Não tem nenhum registro da cor da pele da Cleópatra. Entretanto, existe a possibilidade de que a mãe dela fosse uma mulher de origem núbia. Sendo uma mulher de origem núbia, então Cleópatra seria negra. E, no entanto, essa cultura branca, eurocêntrica, acabou se apropriando de Cleópatra para transformá-la num símbolo sexual travestido na figura da Elizabeth Taylor. E aí o Shakespeare escreve a famosa peça Marco Antônio e Cleópatra, onde ele cria a morte da soberana, ela teria pegado a serpente e colocado a serpente no seio dela. Então Cleópatra teria mordido ali por uma mordida de uma cobra no seu seio. E o seio, Que é um como se símbolo. você olhar Pode falar. feminino, se a gente olhar a arte renascentista, dos retratos de Vênus, por exemplo, pintado por Botticelli, nós vemos a exaltação do busto da mulher como símbolo da feminilidade. Então, a morte de Cleópatra picada no seio é também uma morte da feminilidade dela. Podia ser interpretado dessa forma, quando Shakespeare escreveu aquelas palavras ali em Marco Antônio e Cleópatra. E o bardo inglês, ele inventava tanto palavras quanto fatos, como eu contei aqui para vocês. E isso atravessou, né, a espessura do tempo, e muita gente acredita que Cleópatra ela morreu dessa forma, sendo que, na verdade, ninguém descobriu o túmulo de Cleópatra até hoje. Outra liderança africana poderosíssima, a Rainha de Sabá, que também acaba sendo muito sexualizada na história. Mas essa semana eu estava lendo muito sobre a Amina de Zaria, que fica na atual Nigéria. Eu mencionei para vocês um pouco no início da live. A Amina de Zaria, que era guerreira, era solteira, não se casou, e assim como Elizabeth, ela era contemporânea da Elizabeth I da Inglaterra. A Amina de Zaria, ela não se casou para não dividir o poder dela com ninguém, porque o território da Nigéria, ele era muito patriarcal. É diferente por exemplo, daquela região ali de Gana. Né? Em Gana a gente já tem uma cultura mais matriarcal, mas na Nigéria, no século XVI, nem tanto. Então a Mina de Zaria, ela não se casou, ela não teve filhos, ela governou sozinha com os poderes só para ela. E foi uma habilidosa guerreira. Desde criança, ela assistia os soldados ali em treinamento militar, aproveitou, né, algumas táticas de guerra que ela tinha aprendido. Após a morte do pai, o irmão dela ascendeu ao trono e reinou por 10 anos. Então, em 1573, a Amina de Zaria se tornou rainha. Né? E anexou vários domínios ali da atual Nigéria ao seu território. Né?
Morreu em 1610 aproximadamente, construiu vários fortes, né? Tem ali alguns deles que são conhecidos como as muralhas de Amina, os muros de Amina, mas a memória dela, os registros mais factuais da presença dela, documentais, se perderam no processo de colonização da África no final do século XIX, início do século XX. É a mesma coisa que acontece com a rainha Ginga um século depois. Ginga de Matamba ou Ginga de Angola, né? Ginga, gente, ela também tinha, ela foi uma liderança africana que desafiou o poder masculino de várias formas. Ginga, quando ela foi levada para negociar com o representante dos portugueses, ela percebeu ali que não tinham providenciado cadeira para ela. Ela deveria negociar na condição de uma mulher subjugada. O que é que Ginga fez? Ela pediu que uma de suas servas se curvasse para que ela se sentasse, porque ela não admitia negociar na presença do colonizador como se fosse uma mulher capturada, o que ela não era. Ela estava querendo negociar ali com ele em pé de igualdade. Então ela se senta também e Ela fala se com ele, impõe, né? ela se põe, né, em pé de igualdade com ele. E após a morte do irmão dela, que era o rei, a Ginga ela toma a coroa para si em 1622, reina por um período ali de aproximadamente 40 anos, né? E a memória dela, como eu falei para vocês, acabou viajando pelo oceano e chegou até aqui no Brasil, né? Tanto Congadas e Maracatus ainda fazem referência à ginga de Angola. Bom, então já que você falou de Brasil, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre o Brasil, né? Como a historiografia, principalmente a historiografia republicana, desclassificou e muito, né? Figuras como a Leopoldina, falar um pouquinho também sobre a Domitila de Castro, né? Que é uma figura aí bastante controvérsia, às vezes muito odiada. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer essa ponderação, né? Da importância do Império, né? Não no sentido de romantizar o Império, mas no sentido de entender que é durante o Império que a gente tem a construção dessa identidade brasileira e que, por um lado, a historiografia republicana veio para demonizar isso tudo. Isso também não significa que a historiografia republicana seja, né, o discurso. A gente tem aqui a catá-lo, né, sem nenhuma crítica. Mas, em parte, o discurso republicano teve muito, né, culpa na imagem como a Domitila foi, na maneira como ela foi desenhada, né, digamos assim, como a rainha triste, né, e tudo mais. Como a imperatriz triste. Então, assim, quando houve a passagem, né, da monarquia para a república, os primeiros republicanos, como eu falei para vocês, tentaram destruir todos os grandes símbolos do regime que estava sendo deposto, principalmente a figura do Dom Pedro I. E aí, no lugar do Dom Pedro I, eles passaram a cultuar Tiradentes, né? O José Murilo de Carvalho, ele fala muito isso nos livros, os bestializados e a... Como é o nome do outro? Da construção da cidadania no Brasil. Não, E tem ele outro termina também com que eu A. esqueci o nome. Né? Mas ele fala, os livros do José Murilo de Carvalho, eu não estou lembrando o nome do que ele trabalha especificamente sobre a figura de Tiradentes. Acho que é a construção das almas, é uma coisa assim. Isso, exatamente, construção das almas. Então ele mostra como os primeiros republicanos tentaram destruir os símbolos, né, do antigo Formação das almas. regime, a formação das almas, isso. E a figura do Dom Pedro I era uma delas, né? Então era interessante mostrar o Dom Pedro como uma pessoa que provocou sofrimentos horríveis à esposa, como um homem que era promíscuo também, né, como um homem que era lascivo. E aí, para que esses escândalos extraconjugais de Dom Pedro I acabassem manchando a reputação dele como governante do Brasil independente, né? Curiosamente, eu acho que o único totem do antigo regime que os primeiros republicanos não conseguiram destruir foi o de Dom Pedro II, que ainda hoje é visto como um monarca que Que é muito Estou idealizado tentando ver também, vítima no né? coronavírus, não. É, que ainda hoje é visto como um monarca que tinha ali um perfil republicano. No caso do Dom Pedro I, vamos falar um pouquinho aqui dessa Mas não vamos história. Dom falar Pedro, desses homens, não, vamos focar nas mulheres. no reinado do Dom Pedro I, a Leopoldina, gente, ela teve uma educação ímpar para a época dela, né? Uma educação baseada ali no iluminismo,
né? Então, até aos 10 anos, Leopoldina ela teve todas as disciplinas básicas, e a Você partir dos gostava 10 de anos, estudar botânica, a mineralogia, partir dos 10 anos, ela então foi especificando-se, né, nas áreas que ela mais gostava, estudando disciplinas que são dadas hoje apenas em cursos de graduação. Então, ela tinha aula de botânica, aula de mineralogia, ela tinha aula de astronomia, desenho, pintura, arquitetura. Então, ela foi uma mulher muito que culta, sabia né? falar vários idiomas, muito culta. Leopoldina sabia falar, além do alemão, ela falava o francês, que era a língua diplomática da época. Ela trouxe a Leopoldina, ela missão falava austríaca, né? o italiano. Quando começaram a haver negociações do casamento dela com o príncipe português, o Marquês de Marialva, que era embaixador do Dom João VI, ele disse que viu a princesa debruçada sobre vários livros sobre a geografia do Brasil e de Portugal, lendo para eles em português fluente. Então ela era muito aplicada. Quando ela chegou aqui no Brasil, ela começa a adquirir a prática da equitação, porque ela sabia que Dom Pedro gostava de montar muito a cavalo. E eles faziam alguns duetos, né, no piano. Ela tocando piano, ele tocando violino ou flauta. Vale Mas lembrar o papel que ela teve no processo de independência. Nas minhas aulas eu sempre então ressalto que ela chegou junto e falou, ela Pedro, vamos percebeu a embora, situação, vamos ela, proclamar essa independência aí. ela percebeu a situação que estava ocorrendo aqui no Brasil. Ela tinha um tino político muito mais aguçado do que o Pedro. Ela constatou ali na correspondência dela com a irmã Maria Luísa que a educação de Pedro praticamente se limitava às artes marciais e à música, né? E o Dom Pedro I, ele não gostava que ela demonstrasse mais inteligência do que ele. Ela já nos primeiros meses de casamento, ela reclamava para o pai, reclamava para a irmã que Dom Pedro às vezes tratava ela mal e que quando percebia que tinha sido grosseiro demais, chorava pedindo desculpa, e ela acabava sempre perdoando Pedro por tudo, né? Ela também foi educada a ser uma esposa que deveria aceitar o embuste com que ela se casou. Então ela sempre acabava perdoando Pedro. E o Pedro, da parte dele, ele sabia que a Leopoldina ela tinha essa educação toda e ouvia muito o conselho dela. Foi Leopoldina quem convenceu Dom Pedro a permanecer aqui no Brasil em 1822, em janeiro. E eu posso falar isso porque há uma carta de Leopoldina no dia 8, um dia antes do dia do fico, onde ela fala que Pedro está decidido a ficar, mas não tanto quanto eu gostaria. Apenas desejo insuflar nele uma decisão mais firme. Ela usou até mesmo a gravidez dela como desculpa para não viajar naquela época. Não voltar para Em Portugal. agosto, em agosto de 1822, estouram algumas revoltas em São Paulo. Dom Pedro vai para lá, para São Paulo e Minas, e deixa Leopoldina como princesa regente no lugar dele. Na condição de princesa regente, Leopoldina ela podia despachar com ministros, emitir decretos. No final, eles precisariam apenas da sanção do Pedro, né? Mas ela tinha quase todas as autoridades para reger a colônia. Foi nessa situação que no final de agosto chega a fragata Três Corações, ali de Portugal, insistindo que Pedro voltasse para lá. Chamam Pedro de moleque, que ele deveria receber uma educação para se tornar um monarca constitucional na Europa, e aí Leopoldina ela se reúne com os ministros nos dias 1 e 2 de setembro, e ali eles deliberam pela emancipação política do Brasil como a melhor solução. Muitas pessoas disseram depois que Leopoldina assinou um decreto de independência. Isso nunca existiu. Leopoldina não assinou decreto de independência nenhum, gente. A ata do Conselho de Estado do dia 2 de setembro de 1822 diz que ela enviaria uma carta para o marido falando da decisão das cortes e do que os ministros aconselhavam que ele fizesse. Esse correio chega a Pedro no dia 7 de setembro, e a carta que ela escreveu para ele dizia mais ou menos assim: Pedro, o Brasil está como um vulcão em erupção. Com ou sem o vosso apoio, ele se fará independente. Dissestes o que iríeis fazer antes de sair do Rio de Janeiro. Fazei-o, pois. O pomo já está maduro, colhei-o já, senão ele apodrece. Então, depois que ele lê essa carta da esposa, é que ele dá, né, o famoso grito de independência
ou morte. Depois da independência, o que é que Leopoldina faz? Ela dá uma festa muito grande, onde ela distribui para os convidados fitinhas nas cores verde e amarela. Verde da Casa de Bragança, amarelo da Casa de Habsburgo. Essas cores depois foram usadas para a bandeira do Brasil. E até hoje. Como ela era uma mulher poliglota, ela tratou de trabalhar ali também pelo reconhecimento internacional dessa independência. Ela manda uma carta, até mesmo desaforada para o pai dela, né, o imperador Francisco da Áustria, que era o líder da Santa Aliança, na qual ela dizia assim: sou brasileira. Se a Áustria não reconhece a independência do Brasil, me considere então inimiga da Áustria. Isso para O a que que própria aconteceu? família, né? Para o Por próprio pai. própria família. E o embaixador austríaco aqui no Brasil, Barão de Marescal, ele falou que via Leopoldina presidindo as sessões do Conselho de Estado como se ela fosse a própria avó, a Maria Teresa da Áustria, a mãe da Maria Antonieta, que também é conhecida como Maria Teresa a Grande. Leopoldina, nos últimos anos da vida dela, ela ficou muito isolada, à medida que a influência da Domitila de Castro crescia. Gente, é impossível vocês imaginarem uma arquiduquesa imperatriz se engalfinhando com a paulista amante do marido dela. Isso Leopoldina nunca fez. A lógica da corte Leopoldina, é outra, né? Bem outra. Leopoldina, ela nunca atacou verbalmente ou diretamente Domitila, né? Ela sabia das infidelidades de Pedro, ela sabia, né, que Pedro ele teve caso com outras mulheres, inclusive enquanto Domitila era amante dele, e tentava se resignar no cumprimento dos deveres dela. Quais eram os deveres que ela julgava seus? A religião, a filantropia, o cuidado dos filhos. Leopoldina, ela se endividou muito ajudando famílias pobres do Rio de Janeiro. Ela pedia empréstimos para credores, né, austríacos. Tanto que depois que ela morreu, o Senado teve que votar, né, um- uma verba para pagar, para saldar as dívidas da imperatriz, porque eram muito grandes. A pensão que ela tinha direito ao casamento, Dom Pedro I confiscou, e ela foi aos poucos sendo isolada dentro do próprio paço, né? Ela dizia que vivia em constante melancolia, e melancolia no início do século XIX era a nossa depressão de hoje, era associada à depressão. E vale lembrar também, claro, sem querer, como se diz, justificar, né? Mas como historiadores a gente não está aqui para fazer juízo de valor, que a Domitila é uma figura muito interessante porque ela já era casada, mas ela vivia num Sim, relacionamento desastroso, né? Se fosse para os dias de hoje, dá isso. para dizer que ela vivia num relacionamento abusivo, Ela foi vítima de violência doméstica. que seria violência doméstica, e ela vê na aproximação com o Pedro uma forma de se livrar de todo esse contexto de violência, né? Então ela De vê ali conseguir a uma guarda do filho estratégia dela. de Porque sobrevivência, digamos assim, né? o governo do Brasil dava ao homem a guarda das crianças. Domitila, ela queria a guarda dos filhos, ela queria se separar de Felício. Então, a aproximação dela de Dom Pedro I seria uma forma mais rápida dela conseguir isso. Que acabou de se envolver um relacionamento ali que durou 7 anos. Domitila ela podia ser considerada o que existia na França, uma posição correlata que era diamante titular, né? As famosas amantes dos reis da França. Eu posso citar Madame de Pompadour, Madame de Maintenon, Madame de Barry. Era uma posição quase política que deixou de existir com a Revolução Francesa. A burguesia ela sepultou esse mundo de decadente, né, do antigo regime, né? Mas parece que ele sobreviveu aqui nos trópicos, tanto que quando Leopoldina ela chega aqui, ela escreve para a família que você vai se espantar com a situação dessa corte. As pessoas que vivem aqui são tão atuais quanto no tempo de Henrique III da França. Ela estava querendo dizer que a corte do Isso, Brasil parecia exatamente retrógrada com a corte dos tempos da França do antigo regime. É que as pessoas viviam daquele jeito ali. E a Domitila, ela poderia ser, então, eu poderia considerar a Domitila uma correspondente ali dessa posição de amante titular. Ela é nobilitada pelo marido, com o título de Marquesa de Santos, e é colocada como primeira dama da imperatriz. Isso para Leopoldina foi uma grande humilhação, porque ela teria que ver Domitila todos os dias, no quarto dela, quando ela acordasse, quando ela fosse dormir, entendeu? Quando ela saísse pelas ruas do Rio de Janeiro com o séquito dela.
Isso foi uma grande humilhação. E no final de 1826, aliás, até antes disso, eu vou citar a viagem que os imperadores fizeram a Salvador, em abril de 1826. Dom Pedro I leva consigo a imperatriz, a amante e a herdeira do trono de Portugal, Dona Maria da Glória. E, ao chegar em Salvador, ele fica instalado em um palacete com Domitila e a filha Leopoldina, sozinha em outro edifício. Isso para a sociedade soteropolitana da época foi um grande escândalo, porque todo mundo sabia da contribuição de Leopoldina à causa da independência, todo mundo sabia das atividades de filantropia de Dona Leopoldina, né? Até mesmo a Maria Graham, quando a Leopoldina morreu, registrou o lamento dos escravizados. Eles diziam assim, que ela disse que eles choravam pelas ruas do Rio de Janeiro, dizendo: nossa mãe morreu, e agora? Quem tomará o nosso partido? Leopoldina achava a escravização um horror. É, Voltando de Salvador para o Rio de Janeiro, ela fala que aqueles tinham sido os piores meses da vida dela, que ela tinha sofrido grande humilhação. E no final de 1826, em novembro, há uma altercação entre ela e Pedro, porque o Dom Pedro ele estava passando mais tempo na casa da Domitila do que no Paço de São Cristóvão, o atual Museu Nacional que pegou fogo em 2018. O que é que a Leopoldina faz nessa situação, gente? Ela, cansada de toda aquela situação ali, ela pacota todas as roupas de Pedro e despacha para o palacete da Domitila. Dom Pedro fica tão furioso quando ele recebe a mala com as roupas dele que ele vai para o passe e tem uma briga com a esposa dentro do quarto. Essa briga gerou motivo para que se especulassem as mais diversificadas histórias, até de que Dom Pedro teria batido na própria esposa, né? E no final eles se reconciliam, ele pede desculpa, ele é visto ajoelhado chorando, pedindo desculpa para ela, diz que vai para a região cisplatina, que estava se debelando contra o Império do Brasil, e ia deixar então Leopoldina novamente na qualidade de regente. Na época, Leopoldina estava grávida, já estava com uma gestação de quase 3 meses. Em meados de novembro de 1826, ela já estava doente. Gente, Leopoldina passou por 9 gestações e ela descreve cada um desses partos. Ela diz que dilaceravam ela, a ciência médica do Brasil naquele período era terrível. Ela saía muito fragilizada depois de cada parto, de cada criança. Ela diz que no parto da princesa Dona Januária, ela se livrou do bebê da mesma forma que os animais se livram de sua carga no mato. Ela falou isso. Então é bem possível que Leopoldina ela tenha contraído alguma infecção, né? Ela abortou no dia 2 de novembro, ou 2 de dezembro de 1826. Ela contraiu uma infecção que foi descrita pelos médicos como febre biliar. E aí ela tinha umas alucinações em que ela ficava desesperada, ela xingava Pedro, xingava Domitila, dizia que ia morrer, só se acalmava quando via os filhos dela. E no dia 11 de dezembro, ela não resistiu e acabou, então, falecendo, né? Antes de completar 30 anos de idade, uma idade, assim, muito precoce. E a morte da Então, mais Leopoldina, ela foi ela é essa questão do quanto ela contribuiu, né, para a construção dessa identidade nacional, defesa, né, muito, da inclusive para a independência. imigração alemã naquele período, né? As cartas dela, que foram publicadas em 2006 pela Bettina Kahn, a Bettina Kahn, ela pesquisou nos arquivos brasileiros e austríacos cerca de 800 cartas de Dona Leopoldina e publicou 356 delas. Nessas cartas, Leopoldina, ao secretário dela, ao Major Schiffer, ela falava, né, da vinda de colonos alemães para cá, para o Brasil. E alguns deles se instalaram no Rio Grande do Sul e no sul da Bahia também. No sul da Bahia tinha uma colônia alemã que era chamada Colônia Leopoldina, em homenagem à primeira imperatriz do Brasil. Então ela teve uma É contribuição muito estouradíssimo, Renato. ela teve uma contribuição muito significativa para a nossa história, para a formação, né, do nosso povo. A memória de Leopoldina, ela também passou por algumas transições. Durante o século XIX, ela era a paladina da independência, mas no século XX, ela era a princesa triste.
Era Hum. assim que ela era retratada, a princesa triste, ou então a princesa gorda, a princesa que era feia, e em contrapartida, Domitila era sempre retratada como uma mulher sensual, a mulher que encantou Dom Pedro. Então, quando o conteúdo das cartas de Leopoldina foi publicado aqui no Brasil, a gente vê uma celebração muito grande da figura dela, né? Eu acho que até no aniversário de 200 anos do nascimento de Leopoldina, em 1997, quando o Museu Nacional criou uma exposição, um evento muito grande para ela, que muitos trabalhos e teses e biografias têm sido escritas sobre a Imperatriz. Ela já foi até tema de escola de samba. Tem até a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que foi criado e batizado em homenagem a Ela é ela. maravilhosa porque ela agiu rápido no momento crítico, né, da independência, Isso. de E isso forma ela muito disse que parecida com o que a Maria Antonieta também tentou fazer durante a Revolução é, Francesa, tentou bolar um plano de fuga ali antes, mas talvez se ela tivesse sido ouvida, né, talvez ela estava decidida a partir do Brasil se Pedro não tomasse uma resolução mais séria. Ela dizia: meu marido ele é um deslumbrado. Quando a venda do deslumbramento cair dos olhos dele, já vai ser tarde demais. E aí ela com José Bonifácio conseguiram ali então arquitetar o movimento de emancipação política do Brasil. Eu fico muito feliz assim que as produções mais recentes sobre Leopoldina estejam dando destaque devido a ela no processo de independência do nosso país. Bom, então, já para a gente encerrar, tá? Tem algumas perguntas sobre a questão da sexualidade, né? Como a sexualidade até hoje ela é um ponto chave para se construir a imagem de uma mulher. Ela nunca é avaliada a partir dos seus atributos realmente políticos, estadistas. É sempre aquela Sim. mulher que ou faz sexo demais ou não faz, né? É sempre a Eu frívola, chamei de a efeito cínica Maria ou Antonieta. aquela que não faz, né? E então nós já discutimos um pouco disso também. Tem algumas perguntas sobre rainhas específicas, tipo a Isabel de Castela, a Catarina de Médici. Aí, nesse caso, né, eu imagino que você vai preparar outras lives aí falando sobre essas rainhas Sim. específicas, né, para quem tem interesse, continuar seguindo a sua página para ouvir um pouco mais sobre essas mulheres. E já a questão mais contemporânea, surgiram algumas perguntas sobre a Princesa Diana, a Meghan Markle. Então, para finalizar, eu gostaria que você falasse para a gente rapidinho a questão dessas permanências e das rupturas, né? Porque muita coisa ainda é utilizada para estereotipar grandes lideranças, seja na política, seja na liderança de empresas, e a gente tem estatísticas, né, sobre a desigualdade de gênero que são muito gritantes. O IBGE lançou em Aponta aí. 2016 ou 2018 dados sobre essa desigualdade de gênero, né? As mulheres são, por exemplo, a maioria nos cursos de graduação, que buscam um investimento maior em educação e especialização, mas, por outro lado, em cargos de liderança de grandes empresas, Elas elas são ainda são minoria. achincalhadas. Também tem a questão da É o que eu desigualdade chamei. salarial, né? Isso, é o que eu chamei para vocês de o efeito Maria Antonieta, né? Sempre que se julga que uma mulher ela está interferindo em assuntos que supostamente não são de sua alçada, ela é atacada enquanto a sua sexualidade. A gente viu isso muito presente nas eleições de 2014, quando tinha aquele adesivo de carro terrível da presidente Dilma, onde ela aparecia, né, com as pernas Querendo até abertas um para a mangueira estupro. de abastecimento, exatamente. A gente viu aquilo ali. Então, a Dilma ela estava sendo atacada pela sexualidade dela, por ser mulher, ela não seria qualificada para a presidência. Na A questão das gente viu, eleições gente, também, nas recentemente a gente viu eleições, recentemente, a, as cotas para as mulheres sendo utilizadas, né? Mulheres laranjas de partidos aí, né? Que o partido usava a mulher, a cota parlamentar para as mulheres, as candidatas, para desviar dinheiro, né? Infelizmente, nós somos ainda minoria no parlamento, no Congresso brasileiro. Nossa a gente, representatividade de mulheres na política é muito baixa. E vai lembrar também que a gente teve, né, o assassinato de uma deputada negra periférica negra Marielle, eleita e até hoje a gente não nada, tem nenhuma nada. resolução.
É uma coisa muito séria. Então, quantas e quantas mulheres ainda hoje elas não são achincalhadas quando se envolvem na política, né? E a Marielle, nos discursos dela na Câmara no Rio de Janeiro, ela enfatizava bem isso. Você vai ter que lidar comigo, que sou uma mulher eleita. Ela Quando falava um isso, e isso homem era fala muito isso, a gente forte acha, nossa, quando que ela dizia maravilhoso, isso. que forte. Quando uma mulher Eu fala, a gente sou fala, uma mulher nossa, eleita. que É. chata, né? Então, da Revolução Francesa para cá, gente, quando eu citei do caso da Maria Antonieta, a gente vê esses mecanismos sendo constantemente atualizados, né? Eu vou, assim, falar rapidamente sobre isso, No caso da Meghan que Markle fique também é claro, maravilhoso, né? né? Tem gente É, especulando, dizendo que ela destruiu, tá tentando destruir a família real britânica, nada, né? Sites de nada, porque na fofoca. verdade, desde a Rainha Vitória, a família real britânica, ela passou da influência direta para a influência indireta. Então, o monarca ele não toma mais partido, diferente de Vitória. Vitória ela era uma Tory convicta. Depois de Vitória, então se aconselhou uma isenção. O monarca ele não pode demonstrar partido, e aí a gente cria um modelo de monarquia familiar. A instituição monárquica tem que ser um modelo a ser seguido pelos súditos, né? A família real tem que ser uma família estável, a família nuclear. A rainha, o príncipe consorte, seus filhos e netos. Então, quando aconteceram os divórcios de 1992 da Diana de outros dois filhos, né, da rainha Elizabeth II, esse castelo, essa família margarina, ela desmoronou. E as pessoas ou responsabilizavam Diana na época pelo que tinha acontecido, ou então responsabilizavam o príncipe Charles, que na minha opinião é muito mais correto, né? Mas, enfim, gente, é só para pontuar aqui algumas coisas para vocês, como essas convenções, né? Elas são reatualizadas. O tempo passa, mas alguns instrumentos ainda continuam. E eu preciso de muito estudo, muito estudo da história para a gente desconstruir tudo isso daí. E eu E é espero isso que a que gente vocês está tenham, tentando fazer, né? Com muito esforço. espero que vocês tenham então gostado da live, porque queria poder falar muito mais. O tempo está curto, acho que a gente já está quase 2 horas aqui conversando. E no domingo eu vou participar de uma live no canal do blog Rainhas Malditas falando sobre Luís XIV e a Corte de Versalhes. Aí vocês acessem o IG do Rainhas Trágicas ou do Rainhas Malditas se quiserem participar e fazer perguntas também. Agradecer muito a Daniela, a GPEG, a Ana, amor eterno por vocês. Espero lhes encontrar nos próximos eventos de gênero, para a gente ter uma conversa numa mesa com café e um Um bom bolo para abraço, discutir. Um abraço para que esse proximidade. proximidade, né? Com fé, logo essa fase terrível que a gente está passando já vai ter acabado e a gente vai poder se reencontrar de novo. Bom, Renato, então eu só tenho o que agradecer, né? Foi maravilhoso, muito obrigada. Por mim, a gente ficava aqui ainda conversando, mas né, a gente tem mais coisa para fazer. Queria agradecer imensamente a Ana, ao GPEG, agradecer todas as minhas colegas, os colegas pesquisadores do GPEG, especialmente o Ranieri, maravilhoso, que me ajudou a montar toda essa parafernália aqui. E, bom, lembrar também que o GPEG vai continuar com essas lives, então sigam a página do GPEG para vocês ficarem por dentro de outras lives que ainda vão acontecer. Quem quiser certificado, é só entrar na página do GPEG agora, quando a live acabar. Tem um link lá na bio, vocês acessem e peçam esse certificado de participação. Bom, então é isso. Muito obrigada. Uma boa noite para você, um bom final de Boa semana. noite, gente. Até a Pra próxima. você também, Daniela. Até a próxima. Tchau, gente.